Laron diak nagsalak pamalas telespectador sirhotu RTTL opinion nebe nam kari Timor romosi hafatin selukarik iha kolkar parti mundo neneng nebe akompanya la programa talk show idane. Anda sampai bain tinandane itahu itane program talk show badala uluknian iha servis samutu ka entre RTTL ho arkidiosese di linien. No hitne di sound dane it halu di sound spesial ituan basa anda sampai bain ita kuliah itane talk show sira relation ho talk show sira Biblia niang. Sebenarnya agora ia di sound dane spesial itu tambah di kuliah kona ba situ sound be makita sur da pandemia COVID-19 recensian yang. Abit se halmos con certeza leitura bane liusi punto de vista maromak di futar lia fuan nomos Mauricio Masarani sirnian onsa hasuru situação idane nebe mundialmente hasuru ita Timor hasuru. Bane orasne presente on iha studio iha itania malu convidado sira nebe makihane or siri sirse haso idida katon nia narang non ini service nebe halal para iti didak bele compreende na acompanha de klitan itania hasuru malu idane. Abe molok bane ita baron klay musik wadala huluk nian nebe preparado.
dia asa musik nebe makita foi macronan daw oras ne atu itani daralia nebele sai dia kliutan se usu vai to serve convidar hane ele tam bem-vindo no si to atu apresenta ita voucher iti dakniang no itni telespectador bele bele comprende então haulu kusi to bele dentro nar no serviço nebe makores ne halo ela daw. Obrigado e agradecer arquidiocese de Lisamos bele fo tempo a mi bele turene nebe hawa tu introdução nara hau Nilton da Silva no dar médico e agora dadam anexamos a direção da Ministério de Saúde e mesmo tempo nós anesang coordenador Pilar Seti Bahia coordenador Pilar Seti nasional yang Bahia COVID-19. Obrigado. E glória dia para telespectadores rádio televisão Timor-Leste Ron. Hau Padre Angelo Salsinha, anesang coordenador equipa pastoral COVID-19 arquidiocese di Leninian, nebe Maya tu apresentamos baita quando assunto pastoral e COVID-19. Dia kemana? Haune bon dia lorong manek ba malu corona no hare nangir teteliniang hau Josefina Clarinha João hanesa médica Serviço e Direção Nacional Controla Moras niang Ministério Saúde nomos karknar e hanesa coordenadora ba Pilar 3 nebe mahare ba ia e vigilância epidemiologia detecção caso nomos investigação e a comissão executiva ba surto COVID-19 niang. Obrigada. Dia, kloron dia kepada telespectadores Sira, Hau Rui Soares, Lego e Grupo Oração Criska Hamurak, Cristão Católica Hamuras Mundurai Klaran, ao Hanesam Porta-Voz, ba Grupo Idane, e Konaba Moras Covid Nevelau Dadam, a minha organiza malu, Hala Oração, Hodi atende suportamos ia Vera Cruz e torasne ami lau Helena Fatin e suporta neba hoa meninia parte sira nebe usi neba fomai ami. Ya, obrigado para a apresentação, Sira. Halesan ia campo ida nene ida nebe maka enfrenta serviço para clio no maka asliu com certeza o Ministério Saúde nian. Na dunia hawana internera leita hahu lukusi Ministério Saúde nian si Dr. Nilton. Halesan o hina apresentatiana ita bot maka sai coordenador geral e Pilar Seti nian. Então, ita tu fila fal bai kotu kituan tambat hare point fila ba kotu importante. Então, Ministério Saúde no dar Ministério ida nebe maka toma conta questão saúde ia saúde pública nian. Instituição da nebe serviço maka aslihan saúde han. Então, o insama kita bot sira no dar hirak nebe dirige ia pessoal saúde sira ia serviço ida nene. No dar instituição competente hasuru realidade COVID ne husikes ni de início mai. O insama kita surba. Sim, obrigado vamos perguntas. Sim, tareba moras nerasik atau lawa tinang. Ita di belian tinang ida ona Timor. Ita fulang oin marsu ita bata tinang ida completa kata ita deteta caso. Início wang hira caso ne mosu e declara usi OMS. Ministério sempre serviço muito com OMS hare ninia caso ini atu saya gatutung ikus mais ira declara kata pandemia. Então, he tempo neba Ministério Rasik ninia korena ninia interna Ministério Rasik halo ia equipa COVID. Jadi neba atu halo para serviço nebele faheli maka he tempo neba ita fahe bahia fahe kedas idi ninia papel. Ema ita forma ia neba ia por pilar toma ia 8. Então, ita lao depois halo coordena internal e colegas era pilar 1 ne maka hareli ba iha coordenação, pilar 2 comunicação, pilar 3 hareli ba iha vigilância epidemiologia, pilar 4 reporte de entry,
pilar 4 5 hareba ia laboratório, 6 hareba ia infecção control, e depois 7 hareba ia gestão caso, e 8 hareba ia logística. Aí tempo neba Ministério OMS tinha recomendação, então halau pilar, né? E depois a necessidade tudo acompanha, o gente está lá, a gente começa a detectar casos e vamos estar em crise, moço. Ao invés de estar em crise no serviço de papel na bana, e a tu halo insa para entrar serviço holdings ministeriais é capaz liu. Mas bem na fatin kata ni serviço ni mais ni Ministério ni saúde ni emanasi. Ne kata que preparação sirene antes OMS declara, mas bem tamateno na sida maski sida octoia Timor, mas bem itene preparação halau antes tiana. Sim, a nessa maneira será alerta kata kida ne caso começa as estamos a par, começa nem mais basic com a Ásia, nem mais basic com a Indonésia, então ida estamos alerta e preparação está lá dadão. A preparação né, makana seng tem atau facilita para serviço e a canaliza serviço de capaz liu faz responsável mak pilar ne moço. Yeah. Padre Angelo, nessa instituição ida apesar dessa instituição da nebe makaleur liu, mas vemos instituição da nebe morisa sociedade nele e lá escapamos assim pandemia COVID-19 né. Neste caso a arquidiocese de Dili no arcebispo nome de botar nesse presidente da comissão e da nebe macaria arquidiocese rasi presidente da comissão combate COVID-19 então itu botnya impressão badala hulu kumangira comissão da hari atau halo insa dia que comissão que estabelece o arcebispo Dom Virgílio Carmo hareba itani a situação covid nebe makasona mas que momento né sidau que estado de emergência de decreto mas imediatamente decide que era zona determina que era antes de angkat atividade sira parado para ita hori lili atividade religiosa momento né parado quedas e hanoin quedas ia forma quedas equipa ida equipa pastoral ba covid ninian ho despacho provisão am bispo ninian e 22 de abril 2020 de forma equipa ida ho di taumatan o insama pele prevene faz informação e hosi arquidiocese queres ba paróquia sira o insama buka tulung atau consciente itaninia comunidade hatene kata ka moras pandemia idanene risco tebes ba itani vida ba itani moris nelos de Timor bene mundo toma tambane itahare kata decisão si bispo sira ba idanene sério tebes e hal duni povo sira compreende saída maka covid dan rasik no pandemia ne na tamane equipa pastoral dane hamutuk mos cooperamos o itania governo na tona apresentamos serviço hamutuk dane ba itania governo o Ministério da Saúde atu insama hamutuk bele halo estabelece programa serviço hamutuk ida ho dia atende itania povo dia klitan oras ne ita atende dengan kata ita tona ya clara o tina nira tiana ya claran mana ki hen vemo kan itla ten vai kata que realidade pandemia covid-19 ni telau na tevel de telau do kona tamatina ni dana nune serviço inicial yo nebe maka equipa combate covid-19 mantune halo onsa e ini progresso mai to agora né ia continuidade cá ou mais etapa balu para e depois continua fal depende da situação pandemia né. Dia na toni tahu kada so equipa de provisão am bispo niniam ba membros sanolo recém lima composto si padre sira religiosa madre sira homos leigo sira e heneba ita fahe ba departamento rua ida mak social caritativa para dihatan ba problema si pandemia covid ne mak população hamlaha então ida ne tang matan liliu atu ema labele mate hamlaha então preocupação ida magidane então se social caritativa hamutu ko arquidiocese Vaticano mos apoio homos empresários sirbalu nebe tulun família sir nebe atulun hodita ajuda ulukliu magba sir nebe kvitlai kamlahan tek fohahan quase a paróquia sir tomak diocese arquidiocese de Dili ninian
nomos ba itan ini orfanato sira, deficiente sira, nebe kita halo, nomos emo sira nebe maka 3 roda. Nomos sira iha nebe maka iha suru raihene ki iha kumora neba, emo sira na ita facilita basira uluk ne asam karita tiba nebe ita halo, ho apoio toma com a diocese no Vaticano ini ida nem kita halo. Depois equipa ida maka serviço toma ba apoio espiritual ne composto se madre sira be background e psicologia no sira saúde. Então sira ne maka anatona sira ne serviço maka apoio espiritual tolun ba itania o insama maka apoio itania comunidade no equipa sira ne be maka saida atau tolong idane equipa idane momento ne telah halo sidau clau estabelece uma vez sidau clau agora tulau está estabelece muito kona e sexta liwa dia depois de continuar agora você senhora Josefina itabot nia serviço concretamente how quer se pilar 3 se pilar hito no aqui how quer se pilar 3 mak sai mo hinkala rua tanan senela no india ko how quer se pilar 3 desde how be covid sanu resensia mosu toma agora né experiência ida on sama kita bot serviço e kita bot nia kanar né fai tok ba telespectador sir bele hatene tamba dalam rumah ami liur ne hanoin de katak serviço ne Ministério Saúde ne makdet senhor Dr. Nilton Sirbe Musi hanabane agora iha mos iha larane buat kliang ida ne maka serviço iha coordenação principalmente itu buat nian ahus pilar 3 dia equipa pilar 3 né nessa equipa da nevema tem que sempre pronto e 24 horas nelaram por 7 dias nevema claiha ninia dias de feriados laiha dias de descansos serviço nevema tem que continua nessa né e equipa pilar 3 né equipa ida nevema ansoi haudian tem que pronto tambah pilar 3 né ami hare konamba vigilância epidemiologia e se detectar caso nebema tem que cedo e nomos halau investigação nebema contínua então equipa idane forma quedas desde iha início se pandemia idane o OMS declara konamba situação hus vírus fong nebema musumai né ida nebema estabelece ulu quedas makidane linha e ponto entrada no mo serviço vigilância yang rua ne estabelece nanis que fulan janeiro ne começa ona halau serviço idane nebe ami halo buat baraka nesang laos de thare ema hirak nebe maktama mai ami mo serviço de hare bai karantina haremos com a serviço triagem sira nebema estabelece iha facilidade saúde sira além de né equipa nebema ativo iha vigilância yang nebema kami bolo de equipa responde lais equipa ida nemak sempre pronto 24 horas para qualquer tempo wain hira moço caso ruma wain hira moço suspeito ruma ou wain hira moço condição ruma nebema halo preocupação e a comunidade da nelet então equipa da net tem que quedas hodi bele halo investigação hodi nune bele fossai lolos saída maka acontece hodi responde ba iha preocupação ne bema iha hanesan karika ema rumah tete dong agora dadang ema iha aldia idane mate der pentret mate ne tambah covid karika antang amine equipa maktumba hodi halo investigação hodi nune ikus ame bel hatete dehang idane mate duni mebe nia mate tambah causa selo ne bema clara relaciona ho covid e maneja nesse primeiro passo que era satu atende primeiro passo que era satu atende ka tamana senda ko yung taboten equipe da terceira que vigilância né ne serviço makatu ba responde que eras quando moço caso ruma idane bade covid nenga quer lá em relação ao covid mas bit botira tem que halo dunu na fatin hal na fatin resposta primeiro ida nessa né consulta ka ou insa para depois bele serane ka bade especificamente covid tambah agora pilar ne lagi concentra baia serviço covid niang nebe aminha investigação aminha detecção caso nebe ami halo bazia hela ba covid niang quando sintomas vigilância epidemiologia ne ba qualquer mora
sira ne bema que existe e mundo ne vigilância epidemiologia sempre ativo ba mora sira ne hoto. Mas be idane tamba covid niang ne be serviço ne ita haloliu kona ba covid. Depois desafios ne baraklos, desafios liliu agora mak entrada ilegal sira. De repente matete amideng iha na ema ilegal ne bemak iha hela suku idane o aldeia idane. Sira ne bemak iha hela dili larang ne talvez si diagnos iha balu ne bema ami simu informação ne emane batote na hewat lari na ba emane batote na iha Los Palos na bantang area ne bemak dok. Nebe ami além de tem que formar a minha equipa ne iha nacional, ami mos tem que formar a minha equipa e município hoto para qualquer momento em hira mo subatruma ne bema suspeita Miami, ami tem que tunkedas nebe aba assunto idane atu bolu fala ami iha 11 kalang 12 kalang ami tem que na fatim pronto. Mas idane quando eu for falar informação lá logo se não se estraga falando que tu pode ser nia pronto se itu tem que haver então essa sociedade que ou essa população será tem que cooperar né em termos de fazer informação de veloz. Agora itu balik senhor Rui anas um porta-voz grupo ida bolnaran Criska. Ora nudar legu ida no cidadão timorense ida wa inhir haso realidade ida ne COVID-19 siane atu combate ne makita vocer hakara pur iniciativa cria ida vocer ne grupo ne depois ida vocer ne grupo ne caráter ou insa relaciona ho COVID ne ou prática concreta valo ou oração ou ajudas humanitárias ruma ou halu sakar mana ida vocer ne grupo. Grupo idane panurona ona katak moras ne spadone he mundo anesan Italia matevarak Amerika matevarak India matevarak ami preocupa tama mene grupo ne iha timor ne la tiana tinan tolu nulu ona tama momento idane i nudar grupo oração i ami moris ho oração i ami fier katak buat hotu be iha itani rai buat serne marong makhalo tane ami la ho vida oração enfrenta buat hotu oração e quando for sair ona katak moras ne ia ami mas preocupa liliu hau nudar porta-voz hau ni telefone la para telefone mai husu maun halusa itavele responde dane itavele ne dane agora mate varak mate dane pois itene nação kiak e equipamentos lá completo membros saúde mos lato e ai muruk mos laia agora está halusa emanen mate varak los ni então lau dane mai ami kokoreza to diocese fossai ona dia 22 de março la vele misa ona então comunidade amine membro sira começa tau kona antes ne tu pode ser hau tena halo oração antes ne mi hau halona mas bem imini interessante quando itare de kata iha resposta comum nebe fone lá rodalang o selo kira ao mesmo tempo íamos resposta ida nebe único com certeza hanya saya masrani único liuse oração ofiar resposta ba buat sira realidade sira hansane homosfia ya ho di pratica concretamente mas ita bot sir ne grupo ne halo oração ne ho intenção reza det ba covid ka reza ba emak sira nebe maka afetado covid ka reza ba sociedade toma que em geral ka unsa específico para específicos a mi reza e a parte lo que nama teme termai primeiro oração nebe a mi halane oração universal a mi hatene kata universo idane maromaknian idane universal segundo termai turite fier católica tem que usar fier idane baito enfrenta situação nebe ta soro dadang termai a mi responde ba covid nebe lao dadang dia 22 de março diocese Fossai Kalan hau hari video iha telefone amu bispo Fossai ona itala bele misa ona então dader hau hanes sam porta-voz a contacto ba membro sira toma ita todo a soro malu iha centro amne centro iha bekora para que bekora nen leten bairro telelaran da soro malu hine ba para tabele colia assunto rumo insai tabela soro situação ida agora
deve me soro neba e contato direto com o Padre Ângelo, ao contato Padre agora ami hamutuk atau halo oração, nebe amudian se halo oração, halo ba tamita satulun malu liusi neba. Ami hamutuk neba ami reza halo oração e hamutuk antes idane am descobre ona karakter usi morascobi kidane. Morascobi tidane tabel hal mati hosaida bele nini fraqueza makidane be o makloron manas makidane andami tenta tu ajusta buatne e ami halo oração ne ia 12 horas meio-dia ia campo ia railuan ami reza ami usu maroma katu salva ema sirane be ihanane ho loron ya manas ka ni ne atunu ne bele o hotia covid idane e buat ne be ami usa mak be reza be no be idane komunidade sira ni membro sira bene be ami reza bene segel bene la muda buat tidak hanesane meeting ami reza de reza ora sambai bai ne be husi igreja hanorin reza bene sira usa bene hanesan medium ida kata reza le husi be idane kibit ne iha no usa hanesan aimuru basit ode bele hasoro sita sam sira ne be dadau kita liumem no idane ami halo 22 23 ba oin ami preocupa tamba ida tama ona ia Veracruz. Ida tama na Veracruz. Ne hoti tu bot com certeza hal ho matam fier nia. Yeah. I matam fier nia ho buat tirak nebe serviço servit halam untuk ne lau mutuk kiri dak la ni. Nune haba ful Dr. Nilton fali. Dr. Nilton entre pilares sirak nebe wendea pilares hitu ne hotu sira pilares hitu ne tem que lau hamutu na fatin no sentido anse lau da la ida ou ididak lau ninian ou balu depois hein tem que se responde tu ir fal quando ia ninia continuidade ka halus ou lau hamutuk na fatin pilar hitu nen sim nessa dia ini suka kata atu anasang pandemi ni mai mora sir ke fom e nasang ototo so ema nasang buat sermo sira sei la bela organiza tam buat fom mais da Timor tá tendo que hoite tem sistema Saudi né bem maxei Brasil depois mais tá hoite ne condição politik nerasi que tinang koto kantam tare kata rekomendasi dan bem maka OMS akhir ke sirnia jurnal tete kata kita tuir tok sirnia padrão ne tal forma pilar kerja kata ita serviço ho objetivo ida date abe ho ita fai itaninia serviço ita fai itaninia responsabilidade maklahanesa nebe atu fo simplificar sana ia paciente ia paciente rumah mai karit ida maksi ba coordena o polícia seguranças ne pilaru idan be maksi halo komunikasaun ba ia ne prepara komunikasaun ne pilar 2 pilar 3 sira maksei hal vigilância epidemiologia pilar 4 hare sirne mai sine be hare kona ba sirne história viagem ba sirne pilar 5 ida ne makare kona laboratorium pilar 6 hare kon saninia papel hare wise ka ninia prevenção invenção ne completo na galai hare em termos de fato inserat ba toba iana tuiro na standard be ne be maka apropriado ne be recomenda galai asa itaninia PPA o itania personal be protezione completo na galai caso ia pilar 7 hare ne papel ne ba foti ne hare durante isolamento pilar 8 ne hare kona ba logistica intergermente ne hare kona ba orçamento transporte o haham ba colega serhot buat cerne e ikus mai depois de itaninia gestão crise hotu para ita ia amamenta tambal pilar ida ne mita boleh pilar sia pilar sia pilar ida ikus ni nia papel atau hari serviço essencial e ministério Saudi tambah ita tene katak sempat fulan tol fulan hat tambah ida nebe mahalau pilar 1 to 2 set o itu ne ema ministério ni am hotulet kar di rasam serbe maka halau hela serviço knar awar bisa para ita garante serviço vai vai ngus la nafating ho covid antang ne hamusutang pilar ida ita boleh pilar sia ne pilar da interliga ho instituição que o Ministério Circeluca nem ia lara na fatin. Nem ia lara na fatin.
Pilar isiannya atuare serviços essenciais nebe maka ia ministério ni lara. Também tata ne katak além de covid, íamos malaria, íamos demam berdarah, nomos mora sireselo. Então idane serviço idane ita garante per serviço covid nela estraga la impede programa com o Ministério da Saúde ni andi dami tamus tampilar ida. Debe hatu responde ba amone perguntas katak serviço ni anesang mai ia continuação ou ia ligação entre pilar o ida ho ida nebe sempre hamutuk Lah, mas kusi cara que caso rumah kusi início to emane fila então dena responsabilidade equipa covid em geral mas bem serviço ne mak ini dena responsabilidade Dia Dr. Com certeza ia tinan de lara nona né sociedade masyarakat no serviço no nos resultado nebe mak Ministério da Saúde halau husi resposta sira hota nebe makita koko atu fo combate a mutu pandemia dane ia medidas fon ruma específica ou medidas balo nebe fon liu nebe makorsen da ministério sira aplica hela di combate a sur pandemia neka ou continua na fatin hirak nebe ulu ou ia medidas fon balo nebe maka fon liu ia momento dane sempre ita equipa tomak sempre a par ita ninia padrão global mas kita ubja OMS ini rekomendasi. Adene diliu unsa ita reba deteção caso nomos unsa tu maneja caso nerasi mas bem estamos tem que recatar hoi teni sistema saúde da agora nene ita bele aplica gala ho nação será bobot ninia no sentido ela aplica sugestões ser nebe mais usi OMS ka ou ide itanian rasi depende ba saída mak se recomenda se cara que nesang cara kabel for exemplo agora não ia OMS se ratete katak tot ya lorong hasane emala precisana hasai swab ya cara isolamento mandiri ou isola ande durante 10 dias nela precisona si dani dada fel mai tau itenia nação ami equipa kata kami la hoiteni sistema saúde declita la bele harene la bel uzedene e indicação seluk mai tare kata ho buat nebe ita usa ona durante atbatina ini tare kata ita controla duni moras nerasik nia tama ita bele consegue controla duni controla em termos de paciente tama mai ita bele tahu duni durante 14 dias wahirnya karantina positif ita continua tang idene ita controla kata ita la prevene duni ni la bele transmite nebe hoiteni experiência ne ita re kata kare que nação OMS bela recomenda buat fon rumah ou ia nação buat bela recomenda ita re kata hoiteni sistema ne mak ita bele controla sinti tamos la precisa sistema funcional de clip tuir ita nia idane tama ita experiência kata ita bele hela. Pois também é que modihan Timor neste momento é o número 1, única nação na mesma que lá ia mamata se pandemia nem mesmo que ia números determinados ia lá rante. Mas bem, não mas que não é também orgulho mas tem que atenção no fator. Tem atenção no fator. Padre Ângelo, serviço mútuo na mesma que a arquidiocese equipa combate COVID-19 licencia estabeleceu-se a arquidiocese de linha atala serviço mútuo com Ministério Social Timor-Leste né serviço mútuo que né focaliza saída. Macreda, itania serviço uma parte assistência espiritual. Ida nema ka honing itania serviço hamutu. Honing itania povo Timor né matene que teve no conhecimento quando vou ter na dia. Parabéns para o povo, para jovem itania né. Quando amo bispo sira sai de angkata ta camisa sira tudo cumprir. Idane matene kita ni povo, maturidade povo ninian, conhecimento povo ninian quando vai botar ne cliente teves. Nem ita loba ita ni povo, ita ni comunidade nebe compreende situação hirakne e sira compreende saída mak regras no botar nebe mak kita saída down. Ba ita ba hosi makreda hosi governo saúde mundial ni hasai
nebe ita tene kata ita ni povo consciente kono idane quase maioria. Sim, ne povo sira tuir, ma buat também a cara kusne serviço muito que nebe ma horas ne ita estabelece o Ministério de Saúde Timor-Leste. Arquidiocese ne equipa atu serviço muito ne especificamente serviço muito ia saída. Ia oração cá, ia counseling cá, ia suporta malu quando ida precisa ida se lugar ou insam. Dia ka ne ma serviço concreto ma kita apoio pilares nebe ma kia tiona. Por exemplo, são pilares kono ba informação nian. Ita serviço muito sira lili ita ni paróquia. Informação serviço muito para faz informação sira ne para a comunidade bele consciente dia klitan participa envolve batirak ne hotu ne prema la bele yang katu batirak ne hotu tamba bat política tamba idan laws então ema compreende ona den kata kala buat ne existe no iha ita precisa prever no compreende então ida nema kita tinha mutu nemos pilares segundo terceiro nomos pilares ne bema hitu acompanhamento basir ne bema ka ba itanya tim medis ira durante kita halo lihusi online ita bele WhatsApp bele foba malu coragem espiritual consulta batir ne hotu mas ida ne agora ia equipa ne mak foin makatu hahu intensivamente ka ou antes ne ia tiona serviço segurança da kudihan por exemplo hawa tene no rona de kata ki ia na lulik balu ne be fona suporta lihusi dalam counseling que sai da liusi WhatsApp nian. Mas bem, concretamente agora da dau. Ita usar que desse serviço muito né. Primeiro nesse foi fulang o lorong hira liubama que estabelece serviço muito que dane. Nama kau dehen kata apesar balu nebe ita bot dehen tion ne sai data. Maka wohin sira wohin ita bot dehen suporta ia pilares erne hotu. Mas bem, agora ida nebe maksai hanesan marca liu ia serviço muito que dane maksai. Neng ida nebe mak marka liutang ia be ida serviço dane maka liliu acompanhamento espiritual tamane maka ita foi maka hetan compreensão pilares ne sexta liba nebe ita hosi antes nem da informação kono pilares untos oi novine o insa ita hing hela atu hosi equipa ne tun mai para explica mai ita hing lahir resposta. Anta ita durante ita online de ita halo, mas ita lá tem pilares ita também. Geral de missa online comum no sira sira. Agora ita pilares ita foi uma conhece, compreende e a sexta liba. Nebe mejor si ministério rasicton mai diretora geral, hot nia departamento sira sune mai dissemina faz informação no ita ba equipe ita hatena. Agora ba oin ita hatene ona witoan agora ita bele apoio sira suporta sira e espiritual e online e se hanoimos atu forma WhatsApp grupo ida nebe hamuto como sira pilares sira ne e am sitio sila hamuto ko sira mas sira ne ida ne amole especificamente bade maluk sira nebe mak afetado COVID ka ou laos afetado mas be ihela karantina ka ou insa atau acompanhamento lan sana. Acompanhamento ne hono ingida ne primeiro vamos ir nebe mak afetado hena ba bele online hamuto ko pai ser paciente nebe mak saida liliu ba be frontline sira médico sira nemos ita precisa ia WhatsApp rumah tamu sira nemos mak tang matan lorong ba hena ba mane tamanemos hono ingela doutor hano ingela ona atu forma mos idane acompanhamento idanemos de precisa halo iha oi mai. Dia, senhora Isabel, ida de handa dauk ne hono legally wo ita bot nin de serviço mos karik acompanhamento ka ou latene counseling bot ne iha ita bot ninya durante ne halo lekala liwan saya masire iha karantina ou masire ne bela osi iha karantina mas be iha linha coordenação ne hanso hinden foi maka tu hahu abe ita bot tira hano inkatek ida ne precisa ka ou insa. Dia kau sinti ne pertinente importante teve se acompanhamento liliu husi parte religioso sira baia maluk sira ne bema iha karantina também tare yang ema bar kare karantina ne ane sang kadeia ida ne bema limita teve emane ninia movimento emane ninia liberdade então ane samos
pressão psicológica ida, vai mahirak ne bema kiha karantina, então mahirak ne precisa acompanhamento psicológico, belemos li husi acompanhamento husi amlulik sira, husi madre sira, husi religiosa sira, hodi nune bele hakalma sira, hodi nune bele acompanha sira, atu bele asa espírito para tu cumprir ninia karantina nene bele na fating iha tamba iha karantina na bane iha mosu buat barak de repente maida ne bemak ho história saúde mental ne bemak di dia kala de repente de tama karantina de repente saya agresivo de repente kuliah barak de repente kuliah buat ne bemak incoerente kala itala comprende então iha fale balumos começa ho ameaça sira hanesan ami lakoi han ona ami hende tona hansa nebe mahirak ne precisa tebes precisa Liliu tambah so ido yang tebot dehan nekari pressão psicológica o ambiente makas pressão psicológica kala tamba ita bot sir beli imagina ita sir agora ne ita bele sai ita ba fating hot kedas sei lorong ida lorong ruadet ma ita tenki ret quarto da ne larang to tempo handet ma kita sai ba futen ita ne ha hot ita tenki tama fil fale ba quarto larang abis to balu de lorong matan det mu sam hete kala hetang então ida ne sai tebes pressão ba mahirak ne nebe sei husi igreja hakarak atu fo tulong acompanhamento ba iha maluk sira ne beme karantina ne se sai hanesa apoio ida ne bemak bote bes ba iha amini serviço bele halo mamar litang o bele facilita dia litang para wai hira maluk sira iha karantina la bele sinti sirne an sira mesa abandonado mebe sempre iha acompanhamento ita no dare ma katolika ita fier katak maromak sempre harak bensa li husi limang hirak na bemak serviço li husi li fuang hirak na bemak foma ita nebe hau sinti agradece tebes quando bele hetang apoio da ne husi igreja. Hou veel van Dr. Nilton Tlai. In termos práticas, né, sempre tem que halar o livro se online ka ou belemos e encontro de bem que tem que manter a distância. Depende da carreira de gravidade de caso. Sekarang kita contexto de paciente agora contexto da minha casa paciente bem que está paciente bem pois está confirmadona. Paciente confirmadona está rela ni gravidade. Ni gravidade tambah ami konsep ami hanon kata sebele duni ita halo minimiza duni contato direita. Então se precisa kita fo hasoro. Então ami hanon kata ya ami colega seri início kedas ami cria duni fating ya Veracruz ita duni wifi ita prepara duni nesang buat terne henaba atau itini pessoal sira ia kontaktu diretamente ho itini maluk sira mai tate kata kami prepara dana embele utiliza atau bele comunica ho hanuinda kata ita minimiza kontaktu direta tambah ita tene kata meios de transmissão nene kan se nini frequenta makas li antu risco atau infecta makas tanda ne maka so o encara ho explica primeiro tambah idane meio idane maka kita latiro no MS ne ita tira no tene condição tene condição ya início que era cita limitado e equipamentos limitado e buat barak então ita hamosu hanu idane ita kontak usi WA WA itu usa comunicação usi WhatsApp idane maka kita lao toma agora e hari ini seba ia condição o paciente ne bema persija duni teninia sada teninia atendimento ne equipa sei bato heneba bare mai be barakliu tambah tare oheng to oheng 67 pacientes italao incluímos na iruaya na intoli okusi ita sei usa meio sidane sidane quase pediam kata 95% ita sei usa meios de comunicação da ita areta sirnia sinais vitais, sira descansa, lá e queixa buat rumah ita usi kon alam ita continua vale. Se sira buat rumah, sira queixa rumah, sira atau paciente, atau fal maitan pessoal sira maka piquete, anto sira ba diretamente are. Mais ou menos assim. Da meio sira ne tulun tebes iha be
tenia contato ho paciente. Sim. Dia, senhor Rui, itu vou ser no grupo, se a Sara de encanta vou ser no grupo mos composto si ema mai si ada background diferente ne duni itu vou ser halamos counseling ka onsa. Sim, ami durante ne hahu ho reza I termai ami hetang kontakto I ami halamos counseling liu si oya nebe sirahetan mai direta ami I ami hala counseling. Nebe ami atendimento lo usi da WA ho ami la tama diretamente neba. Ami ba to ia Veracruz ne so sira be halaran kontakto saime. Mas então katak durante ne itu vou ser lá ya serviço muito que da den oficial ou direta ho Ministério Saúde ne por necessidade paciente ser nem contato itu vou ser cá isso. Sim, ne durante ne ami halau la formal. Kata kami halau baseia ba minifier I baseia ba paciente ser ne kona ia na indrua ida maka membro aminian I sira husumaya reza foti beba hemu sira diak anta sira encoraja ia doutor na inhira depois sira colhe hamutuk sira diak liu ita usa ita nini força fier neve se iha neve ida neva ame la formalida neve ami dehan ami la interrompe processo tomak neve lao be sira mos imitau neva ami la babok ida ami la bakar imitau det ba basta imi indicated katak beida nemak forward and nemak forward and forward ami reza ami fatin ini foti be neba forward neve ida nema ami lao durante ne la formalida Ia fali da counseling pronto ida ita vou explicar da ni ida oração neve ita vou ser belhal oração hoe se kera situ vou ser na fatin det hal oração via hofier baliu se be ou liu se sair det maar omak intervenção mas agora ida counseling de ita vou ter katak liu se WhatsApp se haula sara how compreende katak liu se membro ita vou ser nembal neve afetar tiano mas depois tami ligação ho ita vou sira no ita vou sira hahu halo ida ne to agora lá onde se ia na fatin contact siran seneka ou hole ita vou ser membro depois para ona ka onsa Kontakto sini selau na fatin to agora se ia hane telefone se ia selau mos que valu saio na husi Veracruz ne fila ona me to agora se kontakto la na fatin tamo se senti de silau kak matek se husu na fatin katak ajuda na fatin ami kata buat temo se fila fali I ida ne selau na fatin no sira nebe se ia sira nebe hetan direta minha número telefone ka WhatsApp to agora se kontakto na fatin husu atu ami reza basira no ami dihan katak isolamento los fatin castigo mas fatin ida nebe o agora hineba los mesake ido mesak ne maromak fo tempo bawa tu hasurunia o entregamos maromak se resolve o problema ida nebe consilim buat nebe importante me fo basira makidane kontakto na ba ami fatin isolamento los atu isolalai fatin isolamento o tama vai hanaba o mesak hasuru maromak entrego ni problema neba maromak mo segura o lihusi processo tomak nebe agora lao o hakmate ko ida neba lalike contra buat tu nebe estado prepara buat tu ne maybe halo tiri dan neba tama o hadomi one rain hadomi one malo hadomi one familia sira o hakmate ba para ita ni situação iane labeli ha transmissão local se hansar kita vou ser de nekata ki hatian itu vou ser nia grupo nerasi ki hai ki pawanda servisuret ba counseling sim se agora husu se maluk sire nebe makoras na ihala fatin siran sino sira kar kontaktu kar kita vou ser kontaktu numero saida numero ida nebe durante ne numero kontaktu nebe ami ami heta hira mana numero hira makna kita agora sira sistel kar sira balo kar kontaktu kar kita ida nebe durante ne kontaktu rua husi Saudi pessoal Saudi nebe ihamni grupo nebe ba I kontaktu direta mai hau liga ba mine grupo I ami hamoto kalau rasa itu botnya numero makira nebe hau ne numero maka 77 81 77 81 48
06. 781 4806. Hau usale taman depois que tenha mal que ser falo do cara contato cara kita bot sirania grupo ba suporta ka ba contribuição idane importante los. Orsni hau cara ba fali Dr. Nilton. Usi buat tirak nebe winta kuliah serviço no esforço toma que nebe maka Ministério Saúde halo ia pilares agora tosia hirak ne hutune. Apesar do esforço toma que nebe hala depois to ihi tenian lá ia maida se mate mas número começa a aumentar fale compara usi início ne ban número aumenta ne tambah de maka matama ilegal ka tambah mabalo mai falu liur maka lori buat neka ou iha ona predição kata kita iha lokal ne bela muso na baluka onsa maka número no bela aumenta fala atu número ne mas 60 tona 67 agora as cobre satang o abang karikia seia itare kata tabele dihang tuir definição ne maka iha nita se tahu sirene de seca caso de importado se caso importa ne ida segundo agora hosito sami taniang dan ita tu definição susarito tamba itane dalam barak ema balung tama ita sertam ho grupo bele mais ilegal nos bele mais barak itu agora mak grupo serene mais ilegal ita sidap diang sidap to 5% sidap to henaba ilegal foi ida luar nebe importado maka ilegal me serve colecer mais maluk ser mais aero ou mais batas agora e aí tem caso né ita bele dia importar mas ita sei simples ita sai datang karik ita karak halu klientan itu karik dalam rumah ida maini ida maluri importa mas be ni halu transmissão durante sira niya bele amu to sira viagem ou dalam rumah sira amu to ke karantina sira na mesma grupo da oita ami bolo diang cluster ida grupo ida tambah nema se bele controlado hel neka tanda nema kwa hira ihe grupo ida mai dalam rumah to tempo test ni negativo tia tapi ida fali nia dait ba nema positif respon neba amunian ida ita controlado maka nema hira ihe grupo ida positivo na ihe grupo ida mai então ida positiva me dori ba isolamento sira nebe maka minha colega sira mai grupo ida ne ami tem que repetir tan fal 14 dias e karantina para de continuar halo kita continua que halo nia transmite fal bahana ba seita husik nia antau ida ne adene mak kami halo adene mak harus au kala aumenta tan itu angan so Dr. Josefina dia kata psikologika memaluk sira e karantina ladung itu tahu tiana na so dia itu tahu tiana lorang sanure singhat ihite sira maluk ida grupo ida mak aumenta tan positif itu aumenta tan fal sanure singhatang bel sai fulang ida ada nemak anesang experience amsul hari pare notícia ya fulang kotuk saya nesang saya ituang problema ituang ya fatin karantina nebe maka ami prepara ba maluk siran Diak Padre Angelo ia arquidiocesanian ia resposta muito nebe maka combate ba COVID-19 apesar de proibição ba missa sira nomos serselu nebema quando rona ba caso ne número dalam rumah aumenta tanon dalam rumah ia provisão ba missa sirane quando a situação da hansanene continuação se serviço ito bot sernian atu combate na fato covid ne será que liude hansan o hindehan se oração ka ou ia dalam seluktan bema ka sejahalo wanhira botiran sane parado dia ka honeng ida maka batida nebe importante tebes maka ida serviço hamutu for informação nebe los atu hamutu ko governo dissemina informação nebe los betene comunidade atu sira labele hanoin kata batida nene tamba razão ida tamba ida neba ou tamba botne la existi botne tamba política botir selu ema bosok botir ne agora ida nema kita precisa tem que continua serviço remoto para informação cerne liusi paróquia liusi kata que botir remoto remoto go governo ita fo informação berreto ba sira ida
E a comunidade consciente que buat não existe e se prevene. Prevene para buat tirar que hotu la bele sai fali buat ne ulfato tos indisciplina la rona regra sira la rona ida neba ida klautir ni hakara bele acontece em nação importante de população. Ba doutora Josefina, apesar do serviço equipa ser niang nebe makita buat ser halo concretamente ita buat ser ativo liu iha karantina nomos iha vigilância niang ita buat tuir ita buat hanoin importante kalai prevenção ba ação da hasuru COVID-19 siane hahulu husi individu sira apesar itu wacir mo tem serviços grupo mas importante que lá individu e didak hahulu husi niaan por exemplo nessa hadokan mes-mesak ladun iha encontro bebek fasliman mes-mesak na fatin mesmo que iha tian hato tian husi seluk mas ididak inisiatif hansne halo na fatin itu bot hanu kata ne importante que lá ne. Claro, ni importante teves. Hanesan ami bambang sempre diang. Itane Saudi itane liman rasik. Nebe ema idida tenki hatene oensa para atu protege niang. Primeiro ita protege itaniang, ita protege itane maluk sira. Ita sabe aonde mus ema diang amah norin kana tujo oxigênio niang nene. Antes só tá oxigênio be masel ko tem que tá oxigênio ba itaniang, pois mai tajude masel. Nebe buat sanene tem que mai ulu kusi itaniang. Se ita hatene ona atu evita itaniang liu husi lalikam buat barak usa masker evita agrupa malu barak ihema barak facilimam bebek ne blaos buat nebe mak todang buat nebe mak fasil hela mebe liu miu sidane hatu dona katak pele protege ita nebe idane mak kami sempre na fatin sugere ba comunidade usa maskara wahir ita buat sira sai husi uma facilitam bebeco sabão, evita agrupação husema barak. Quando lá ia necessidade nebema urgente, lá precisa tu sair husiuma. Se ita nain rasi kakara. Tambah dalam rumah inclusive dalam rumah hari malu urusida dengan kata dia kelas saya bane dia kelas saya ni kan haluan sana bebe itu buat nabi itu buat asentua importante duni. Iya. Dia ita bel hare dehang libre hela, mabe virus ne buat tidak nebe ma ita ne matang ne lah hare. Nebe a vezes ne botir desconfia ne la diak mas be ia tempo balo nebe ma desconfia ne diak hau tem que lá o desconfia da kata ma barak ida na bane talvez ida mak hetang virus ne berarti se hau ba grupo hena ba hamus bele hetang então precisa ba hau para o insa evita hau niang ho de la bele ba hena ba nebe hanesang amide hantang virus ne nyaan rasik ne lalau ite ema maklorin niya lao, ite ema maktransmitin niya bamay, nembe protege itaniam para protege itane família, protege itane comunidade. Dek, então, obrigado Barak ba presença itabot cernian, Dr. Nilton, Dra. Josefina ba Padre Angelo, nós ba Senhor Rui, fatene informação com ba experiência hasur hamutuk COVID pandemia sanu resensiane. Duni maluksira hitene rali hamutuk kirane, la osita hasuru pandemia COVID sanu resensi dane mes-mesak mai baita hasuru hanesan nação, ita hasuru hanesan indivíduo, ita hasuru hanesan eman be laos de to esforço sira material yang esforço sira itani isiniang, tapi mos ita hasuru hanesan ema hitani totalidade tomar. Hitani vida espiritual mos ita mutu, ita hasuru na fatin duni, ita lau liu si serviço, ita lau mos liu si oração, ita lau mos liu si tulun malu liu fuan sira na baita foba malu. Bazeva maromak ni futar lia fuan. Ita continua halau na fati tidak kini kenar hawu kera sosi individu tidak, namos ba hawu fali hawu grupo no hanes sociedade hanes nasang. Ita luta hamu tuk na fatin hasuru moras universal dane olaran metin no tau fiar metin fatin iha maromak. Ita tani katak maromak sai tulun ita. Pane ita ni suruh mutuk ba lorong ini antore tihane ho maromak ni tulun sia suruh mal pali ia tempo seluk.